Então, pessoal, vamos dar Isso me faz continuidade. lembrar as idas para o IF, professor. Isso faz me lembrar as idas para o IF, mês de junho. Ai, gelado. Nossa, de moto chega a queimar a orelha. É louco. Ai, de moto, então, né? Queima as bochechas. Gente, vamos dar continuidade, então. A gente vai ver, então, ontem a gente estudou as famílias, né? As famílias da ordem Coleóptera, né? Algumas famílias. E hoje nós vamos ver como que a gente consegue fazer à distância uma aula de identificação de famílias de coleóptero, né? Passando a chave entomológica, tá? Vamos lá, então. E tem pouca gente hoje, hein? Tá bom. Vamos lá abrir aqui, né, na apostila. Você vê que tem a chave de classificação de várias famílias de insecta, das ordens aqui, ó. Então, a gente vai na página 14, na ordem Coleóptera. Vocês vão acompanhando aí, tá? Não é para ficar só me ouvindo, não, por favor. Não funciona. Só ouvir não funciona. Vamos na 14. Deixa eu só. Então, aqui, página 14. Todo mundo foi? Vamos, gente, hoje é participando, viu? Tipo, aula prática hoje. Abriram na página 14? Calma, calma, calma. Tá na 14, professor. Isso, todo mundo lá. Vou esperar, na hora que vocês derem ok, a gente dá continuidade, deixa eu sair daqui, minhas coisas. Tô abrindo. Beleza. Vamos ver se a gente consegue, assim. Pronto. Abriu. Todo mundo? Peraí que o meu tá carregando aqui. Beleza. Abre. Ó, gente, pessoal, acompanha, tá? Porque a entrega da caixa ela vai ser presencial e eu vou pedir para passar a chave de classificação. Então vai ser menos inseto, mas na aula, na prova da caixa, vocês sabem, né? O pessoal fala, tem que saber todo o assunto do conteúdo que foi dado durante todo o semestre. Vão ser menos insetos para vocês, mas eu faço passar a chave de classificação. Como que você fez essa chave? Pergunto várias coisas. Então, se não sabe, pode ter feito toda a caixa, não passa, tá? É sempre desse jeito. Já recebi caixa valendo 10 pontos, que não passou porque não sabia responder uma pergunta, tá bom? Então, acompanhe, aproveite o momento para acompanhar e tirar as dúvidas, tá? Então, vamos lá, página 14, então. Como que a gente começa vendo a chave de classificação, né? Então, algumas famílias de coleóptero. Então, essa não é uma chave completa. É uma chave que comumente a gente utiliza no ensino da graduação, né? Se for para mestrado, doutorado, a gente usa chaves maiores, porque a gente tem uma variedade muito grande de famílias. Então, a gente estuda as famílias que a gente tem mais proximidade. Mas é claro, se surgir na vida profissional de vocês uma família diferente, vocês não estão conseguindo nessa chave, tem outras chaves para buscar, e aí busca material de morfologia para orientação, né? Então vamos na primeira, tá? A gente vai olhar aqui na número 1, ó, são dois números 1. Coxa posterior não dividindo uracenito basal. É o primeiro urômero, o primeiro segmento abdominal, também pode ser chamado de urostermito, tá? Normalmente chama de urômero. Então, coxa posterior não dividindo o primeiro segmento do abdômen. Coxa posterior dividindo o primeiro segmento do abdômen, tá? Mas lá na imagem tem uma outra questão mais fácil de visualizar. Então, a gente vai aqui, ó, na imagem tem a figura 116 e 115. Lá na página 16. Vamos observar aqui, ó. A figura 115
e a figura 116. Então aí, olha aqui, a 115, gente, a coxa do terceiro par de pernas, olha, essa coxa aqui do terceiro par de pernas, ele é bem robusta, essa coxa, e você vê que o primeiro segmento abdominal tá aqui embaixo dela, então ela vai sobre ela, tá embaixo dela, e tem essa divisão aqui, esse V aqui no meio. Já o 116, a gente observa que o segmento abdominal tá aqui, ó, tá? Só que não é isso que é o mais fácil de visualizar. Nessa imagem tá fácil. Mas o que a gente visualiza mais na prática? Aqui tem a coxa, o fêmur e a tíbia, que são as partes da perna, né? Coxa, fêmur, tíbia e tarso. Entre a coxa e o fêmur, nós temos aqui o trocânter. Aqui nós temos a coxa, o trocânter e o fêmur, ó, no 16. Tá vendo que esse trocânter aqui, ele tá virado pro lado, aqui assim? Então aqui tá a coxa e o trocânter tá assim, de lado. Tá? Negócio aqui de lado, ó. Deu pra ver? Isso a gente chama de trocânter lateral. Então, se for trocânter lateral, é 115. Tá? Não tem trocânter lateral, figura 116. Tá vendo que aqui a coxa veio o trocânter pequenininho e o fêmur. Juntinho aqui, não é lateral. 115, o trocânter é lateral. Vamos voltar lá, então? Então, aqui, Repete novamente, só para tentar entender aqui. Aqui, a perna é composta da coxa, trocânter, fêmur, tíbia e tarso, certo? Aí aqui nós temos a coxa e o trocânter, aqui nesse caso, na figura 115, ele é lateral. Você vê que o fêmur já se encaixa diretamente na coxa, ó. E o trocânter fica aqui de lado, fica lateral a coxa, ó. Na 116, vem a coxa, o trocânter e o fêmur, ó. O fêmur se encaixa no trocânter, tá? Então, a maioria dos insetos é a 116, onde vem coxa, trocânter, o fêmur encaixa no trocânter. Algumas famílias, duas especificamente, tem o trocânter lateral e o fêmur encaixa direto na coxa. Entenderam? Sim, positivo. Então, aqui, se for figura 116, tá? É o número 2, que é aquele que não tem o trocânter lateral. Vocês podem fazer essa anotação, que é mais fácil ver o trocânter lateral do que ver se a coxa sobe ou passa ou não primeiro o segmento abdominal, tá? Então, aqui não tem trocânter lateral e 115 tem trocânter lateral. Beleza? Vamos voltar, então, lá no slide. Vamos ver a identificação. Bom, nós vamos identificar. Aí vocês aproximam aí, dá para aproximar bastante na tela. Eu quero que vocês olhem, então, o terceiro par de pernas, né? Acho que aqui essa imagem aqui tá boa, onde eu tô colocando o mouse. Aproxima bem ela. Olha o terceiro par de perna, vocês vão me falar se ele tem trocânter lateral ou não. Não tem. A Poliane, Jerônimo, concordam? Quem mais tá aí? Concordo, tem não. Isa. Tá faltando gente hoje demais, gente. Não tem, beleza. Então, se ele não tem, vamos voltar lá na nossa chave. Ele não tem, então nós vamos para que número aqui, gente? 2 ou 24? Figura 116 ou 115? Olha aqui. 116, né? Estão acompanhando? Sim, vai para 2.
Vamos para o número 2. Tem o 2, 1 e o 2, 2, né? 2. Cabeça prolonga-se num rostro. A gente viu ontem que alguns coleópteros têm um rosto prolongado, que é tipo como se fosse formasse um canudo. Ou cabeça sem rosto, né? Tem a figura da 117, a gente olha lá, então é fácil isso aí, ó. Ó o rosto aqui, ó, gente. Aí a mandíbula aqui bem na ponta, tá vendo? Então, o rosto bem prolongado, ó. Então, esse aqui que a gente está trabalhando, tem ou não tem o rosto prolongado? A gente olhando aqui o aparelho Não, bucal dele. Tem não. não possui Então, rosto prolongado. beleza, a gente vai para que número agora? Sem rosto prolongado, vamos para o número 4. 4. A antena dele é lamelada ou a antena é de outro tipo? E lembra da antena lamelada? Vocês podem olhar aí, né? Aí vocês vão me dizer. Esse daqui é o mesma família desse daqui, que é a mesma desse daqui e desse daqui. Então, eu vou colocar essa imagem para vocês. Opa! Para vocês aproximarem aí da antena dele, né? Eu coloquei um que tá com a antena bem visível, ele tá ali com a antena tateando, né? Captando sinais. Normalmente essa antena fica bem escondidinha embaixo dele, tá? É bem pequenininha. Que antena é essa? Para mim é outros tipos, professor. Não é laminada não. Você olhou o desenho? Gente, só um segundo, por Eu favor. acho que é ela mesmo. Ih, ela caiu. Retiro o que eu disse, ela é lamelada. Voltei sem som, voltei. E aí, gente, o que vocês acham? É lamelada. É lamelada. O pessoal viu aí, né, na imagem. Então, ó, olha, gente, essa daqui normalmente, tá vendo que ela tem um ângulozinho aqui que dá uma dobradinha? Ele coloca essa anteninha bem aqui embaixinho do olho dele, tá? Então, tem que olhar, virar a cabeça, assim. Essas imagens estão mostrando ele com a antena porque ele tá ali vivo, né, e tateando ali, sentindo o cheiro do lugar, tá? E aí, esses três também segmentos, né, que é a característica da lamelada, esses três últimos artículos, quando ele também tá morto, eles ficam coladinhos. Então, fica parecendo até uma clava, uma coisa só. Aí tem que dar uma separadinha para ver. Então, a gente tem vários, ó, escarabeídeos. Escarabeídeos a gente viu ontem, a família, então. Ah, qual que é a família, então, gente? Vamos lá. Peraí, tô falando antecipado. É lamelada, né? Número 5. Número 5. Besouros achatados dorso-ventralmente. Então, do dorso para o ventre, ele é achatado. Protórax separado do mesotórax. Então, você vê o pró e o meso, tem uma constrição, uma separação entre os dois. E o pronoto com o sulco médio longitudinal. Figura 121, vamos olhar lá, gente. Já viram? Tá vendo? Aqui o inseto, ele tem o protórax dele e o meso e o meta, lá tem uma constrição, ó. É separado, dá para ver uma divisão. E o 122, ó, não tem divisão. Ele é do mesmo diâmetro, né? De encaixe de um e de outro. Além desse protórax aqui com a divisão, olha lá, ó, protórax tem uma divisão aqui no meio, que ele fala lá também. Então, o nosso é qual? Nossa, é o 122. Família
Escarabeide. Escarabeide. Todo mundo chegou? Não. Onde você parou, Apoliane? Aí no Protórax. Aqui, ó. Então. Aí, aqui a gente foi antena lamelada, certo? A antena lamelada foi pro número 5. Aí no número 5 tem duas opções. Uma, o besouro é achatado dorso-ventralmente. Então, ele é um inseto mais achatado nas duas extremidades. Ele não vai ser um inseto arredondado. Então, já olha lá a imagem deles. Você acha que ele é mais achatado ou mais arredondado? Arredondado? Arredondado. Outra característica. Então, ele já não é achatado. Agora, vamos ver. Protórax é separado do mesotórax? Vamos ver se o protórax é separado. Vamos ver na imagem 121. Ó, na 121, essa imagem. Tá vendo que o protórax é essa região aqui. O meso é onde está as asas, o primeiro par, né? Tá vendo que entre o pró e o meso tem uma constrição, uma separação? Não é grudado. Viu isso? Aí, se a gente olha aqui o nosso inseto, ó, não tem essa separação. O protórax dele tá aqui, ó. Tô passando o mouse, tá, gente? O protórax dele, e aqui já vem o meso e o meta. Tá vendo? O diâmetro de encaixe é o mesmo. Então, não tem uma separação. Certo? Viu isso? Vi. Então, aqui, ó. Esse aqui primeiro, ele tá falando que ele é achatado e tem uma separação. O nosso não tem. Então, ele é o quê? Um besouro não achatado. O corpo não tem constrição, que é essa separação. O pronoto sem suco médio longitudinal. O que é esse suco médio? O que é pronoto, gente? O noto é a parte de cima do inseto. Né? E o pró, quando a gente fala pronoto, a gente está falando do protórax e o noto, parte de cima. Então, fala pronoto. Vamos ver lá, o pronoto do nosso inseto é esse aqui, ó. Esse é o protórax, certo? Por que a gente chama de pronoto? Porque é o tórax, o protórax na parte de cima, do dorso. Se fosse da parte do ventre, né, a gente vai falar pró-externo. Então, se a gente vê se a gente falasse mesonoto, eu tô falando de que região? De cima? De cima do mesotórax. Mesotórax. Isso. Aí aqui nós temos, então, pronoto, está vendo que não tem uma linha de divisão aqui. Ele é completamente reto, ó. Tanto nesse inseto, vamos ver nos outros. Nesse também não tem uma linha, ele tem uma carena ali, uma depressão, mas não tem uma linha dividindo. Nem esse tem uma linha dividindo, tá vendo? Esse também não tem uma linha aqui dividindo o pronoto. Então vamos lá, no desenho de novo. Então aqui ele fala: besouro não achatado, corpo sem constrição. Então não tem divisão do protórax e o meso. Pronoto sem suco médio longitudinal. Então no pronoto não tem nenhum suco, porque lembra que suco, gente, é sempre uma invaginação, uma depressão, né? Algo que afundou ali, afundado. Então, pronoto sem suco médio longitudinal. Quer ver? Vamos ver aqui, né, na figura, ó. A 121, aqui, ó, o pronoto dele tem uma linha, ó. Bem dividindo aqui o pronoto no meio, ó. E esse não tem. Então, o nosso inseto, a nossa família ali, daquele inseto, é a família qual? Escarabeide. Escarabeide. Exatamente. A família Scarabeide, igual a gente viu, tem números muito diferentes de espécie, tá? Hoje, como eu tô com outro computador, dá para eu sair, que aquele outro meu notebook tá ruim. Dá para eu mostrar. A gente tem uma infinidade, ó, de espécimes de Scarabeide.
Alguns se alimentam de excremento, ó, como a gente pode ver aqui, ele rolando aqui, as fezes normalmente de boi, né, que a gente vê muito. Então, ele participa de um processo de decomposição muito importante, né, pro ecossistema, faz parte desse processo. Mas alguns, como os conhecidos como os corós, que é essas larvinhas aqui, são as larvas dos carabeídeos, ó. A gente vai ver larva depois também, né, que eu fiquei de passar. Os corós, alguns se alimentam de raiz, tá? Então a gente tem algumas pragas, alguns são benéficos, né, participando da decomposição, e a gente tem alguns que são pragas agrícolas aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, esse, a gente conhece vulgarmente como coró, que é o bicho bolo também, tá? Que se alimentam de raízes. Escarabejo, Professora, raiz de cana. professora, esse corozinho da cabeça vermelha é bem comum na soja, né? Na soja, na verdade, os corós, eles gostam mais de gramínea, mas assim, quando eles chegam numa determinada área, eles vão se alimentando de reboleira. O que ele faz? Fica localizado, então ele alimenta da raiz da planta que tem ali, sabe? Esse aqui é um inseto praga de milho e gramíneas de modo geral, tá? O escarabeídeo. Então a larva dele se alimenta, que é a cabecinha, a característica da larva do escarabeídeo é essa, tá, gente? Essa cabeça bem pronunciada, distinta do corpo, as pernas torácicas bem grandes e o abdômen aqui atrás, ó, bem grandão. Alguns a gente vê que aí parece que tá com terra aqui dentro do abdômen, que eles comem também um pouco de terra. Alguns só comem terra, depende da espécie. E alguns se alimentam de raiz, aí a gente vê esses buracos assim no chão. Então a larva deles são conhecida como coro, tá? Mas tem benéficos também. Lembrando, a gente só não tem aqueles que se alimentam de sangue. Beleza? Vamos pro próximo inseto. Próximo inseto é esse, então a primeira região que a gente tem que olhar, vocês vão olhando aí e vão me falando, tá? Primeira região que a gente tem que olhar, então, né? Vamos voltar aqui no número 1, se ele tem trocânter lateral ou não. Dá para aproximar? Dá para ver? Eu no celular tô aproximando bastante aqui, consigo visualizar. Deixa eu ver se tem outra imagem melhor. Tem essa imagem que tá melhor, eu acho. Mais embaçada, mas dá para ver melhor. Então vocês têm que olhar se o fêmur ele se liga direto na coxa ou ele se liga no trocânter. Se liga direto na coxa. Todo mundo concorda com o Johnny ou não? Pra mim tá parecendo no trocante. Pra mim parece ter um T lateral aí também. Lateral também. É porque o outro tá bem coladinho, né? Esse aí tá bem fora, assim, ó. Dá pra ver a divisão dele. Ó, essa aqui é a coxa, gente, ó. Bem aqui, a coxa tá aqui nessa cavidade aqui. Aqui é a coxa. Esse aqui é o trocânter, ó. E esse é o fêmur, ó. Tá? Nessa imagem aqui. A coxa tá aqui, ó. Esse aqui é o trocânter e esse aqui é o fêmur. Outra imagem. Da mesma coisa, da mesma família. A coxa, o trocânter e o fêmur. E aí, Poliane, olha essa aqui que tá bem mais nítida. Tá vendo que o fêmur tá bem aqui conectado diretamente na coxa, ó. Aí o trocânter sai aqui de lado. Viu, Poliane? Quem mais tá aí, gente? Vi. João, Jerônimo, Isa. Estamos Estão aqui. acompanhando?
Estão vendo, gente? Então, que a coxa e o fêmur se liga direto na coxa e o trocânter está lateral. Quando a gente está na aula prática, é mais fácil, por quê? Tá vendo que ali, ó, dá para confundir um pouco, porque o trocânter ele tá grudado aqui junto, ele não tá para baixo. Se ele tivesse para baixo, ficaria mais fácil de visualizar. Mas aí lá na hora da aula prática, a gente pega uma agulhinha e puxa ele para ver se ele tá colado ou não, se ele tá lateral. Então essa tem a facilidade disso, né? Na hora você puxar. Então quem pegar um inseto desse, virar e tiver dúvida, sempre trabalhando com um alfinetinho, aí puxa para visualizar se separa ou não. Então o trocânter desse aqui é lateral, gente. E lá na chave, para onde que a gente vai então? Página 24. Vamos para 24, então, lá embaixo. A gente vai lá para o número 24. Aqui no 24, então, ó, nós podemos ter duas opções. Aí o que a gente tem que olhar? Mandíbula, tá? A mandíbula dele é sem dente ou a mandíbula dele tem dentes longos? Vamos ver a figura 146 e 147, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é a mandíbula, né? Mandíbula que é responsável por cortar o alimento, né? Por várias funções, faz parte do aparelho bucal mastigador. Aqui a gente vê uma mandíbula sem dente, lisa, ó, dos dois lados. Aqui a gente já vê uma mandíbula cheia de serrinhas, que é o que a gente chama de mandíbula sem dente, é lisa. Mandíbula com dente é cheia de serras. Vamos lá olhar a foto para ver o que a gente tem aqui. Então, a gente viu primeiro essa estrutura. Aproxima aí, gente, vê o que vocês acham. É lisa ou tem um monte de serra? Essa é a mandíbula, ó. Pelo jeito tem um Pra mim serrinho. é a 146. É longa e os dentes são longos. Vocês têm outra imagem, ó. Essa é uma imagem da mesmo inseto, mais aproximada. Porque o outro, gente, vocês têm que ver que aqui parece ter uma pontinha, né? Tem uma serrinhazinha na ponta. Só que o outro, pela imagem, a gente vê muito da diferenciação. É um monte, tá vendo? Desde a base da mandíbula. É lisa, então. Aí isso a gente vai observando na prática mesmo, de pegando o inseto e vendo, porque desde a base. Esse aqui tem, ó, na pontinha, ele tem um pouquinho. Então, vamos lá. É a 147. É que aquela foto não estava tão aproximada. Então, qual família que é? Se ele não tem dente, que família que é, gente? É carábide. Carábide, muito bem. Carábide. Então, carábide é a família. Olha aí, tem uma infinidade, ó. Esse aqui, ó, verde, azul, bem diferente. Metálico. Tem uma infinidade de coloração, tá? Esse não é ele, tá bom, gente? Porque esse aqui tem dente, tá vendo, ó? Cheio de dente. Ele não tem dente. Isso é outra família. Então, tá vendo que a imagem também do Google, às vezes, traz outros insetos, tá? Outra família, além daquela que a gente colocou o nome aqui. Por exemplo... E na caixa a gente vai colocar a ordem e a família. Ordem e a família. Então, os carábides, gente, o carábide é uma família de predadores, tá? Então, todos são predadores, desde a fase larval, ó, que é uma larva de carábide comendo uma lagarta de borboleta. Desde a fase esse aqui não é o carábide, né? Desde a fase larval até a fase adulta, ele só come outros insetos, ó.
Se alimenta de outros insetos, outros animais, tá? Então, é uma família benéfica, muito encontrada na cultura do milho. Essa foto eu achei muito legal, mas também embaçada. Aqui é um livro que fala só de predadores. Ó. Parece ser interessante. Aqui que traz a imagem dele. Opa, dá para vocês verem, hein? Dele que se alimentando de uma lagarta, ó, de Lepidoptera. Tá? Bom, sair daqui. Então, são predadores. Família só de predador. E nós já conseguimos identificá-los. Vamos para a próxima. Próximo inseto é esse aqui. Esse é um inseto que ele tem uma cabeçona, um olhão grandão, parece até um alho. O protórax é mais curtinho do que o meso, tá? Então vamos olhar lá na chave de classificação o que a gente precisa para ver esse inseto aqui. Vamos identificar ele, vamos lá. Aqui, essa é uma região dele, tá? É o terceiro par de perna, tá aqui. O trocânter é lateral ou não? Sim. Lateral também. Pra mim é. Aí nós vamos lá no 24 mesmo, né? Tem dente ou não tem, né, gente? Se o trocânter é lateral, vamos ao 24. Eu coloquei em seguida, pra vocês verem a diferença, ó. Tem dente. Família, Cincidelide. que também é uma família de predadores. Mais assustador que o carábide. Opa. Por um F5 aqui. Vamos lá nele. Esse aqui. Então aqui se a gente vê a mandíbula dele bem grande, com muito dente. E fora, assim, que em relação ao carábide, essa cabeça dele, o protórax, gente, fora a chave, a gente vê que a cabeça dele é bem grande, o protórax é do mesmo tamanho da cabeça, e os olhão dele é uns olhão muito grandão. O carábide já não tem isso. Mas o dente é o principal. Então aqui também a mandíbula fechada. Quando a mandíbula morre, ele morre com a mandíbula fechada, eu falei, a gente vai sempre lá com uma... O que eu faço? Eu pego uma caneta Bic e pego uma agulha bem grossa. Eu gosto de fazer dessa forma. Para quem for fazer em casa, para ajudar na hora de mexer no inseto. Aí você pega a cabeça Bic, uma agulha grossa, tira, né, o negócio da caneta, fica só com a capinha, coloca a agulha na ponta e queima, né, para derreter a caneta, que vai pregar na agulha. Aí você vai ficar com uma estrutura firme para você poder mexer. Quem fez aula prática viu lá, né? E aí, quando a mandíbula estiver fechada, assim, você conseguir empurrar ela para o lado e abrir ela para você ver a estrutura. Aí, assim, ó, lá fechada, dá para ver menos do que aberta, ó. Aqui é um Cincidelide, outro tipo. Na hora de montar, vai montar assim, aberta, né? Ó, na hora de montar, vou ver se dá tempo de dar aula de montagem hoje, tá? Eu tenho aula pronta para dar também agorinha de montagem. Eu vou dar para vocês, igual eu falei, o alfinete entomológico lá no laboratório. Quem vai nesse sábado já vai levar para casa o alfinete. Tem um professor, um amigo meu, que os alunos dele estão gravando umas aulas de montagem, que eu achei hiper legal. Então aqui, gente, se vocês veem o alfinete entomológico, ele vai ser colocado aqui no protórax, ó, à direita, um pouco para baixo do primeiro par de pernas, você vai colocar o alfinete entomológico, que é o que vai ficar no inseto. Aqui o primeiro par de pernas é voltado para frente, quando ele for para frente, que alguns vão para o lado, o segundo mais voltado para trás, o terceiro bem para trás. Só que assim, bem mais próximo do corpo do inseto do que tá esse aqui. A antena, normalmente a gente põe a antena para trás. Por quê? Porque se a gente colocar para frente, ela tem risco de quebrar. Então a gente coloca ela mais rente ao corpo aqui, com os alfinetes de costura normal. A gente vai colocar, montar do jeito que a gente quer, e da hora que ele secar,
Aí a gente tira os alfinetes de costura e aí ele fica durinho, sequinho, tá? Falar de coleóptera. Aqui o alfinete entomológico, alguns põem na asa, tá? E eu gosto que coloca aqui no protórax. Beleza? Tem a indicação de onde colocar o alfinete entomológico, tem no manual que também o João acho que mandou no grupo de vocês, que eu e a Letícia que fizemos, né? Esse manual. Depois a gente dá uma olhada nele. Então vamos ao próximo. Próximo inseto. Esse aqui. Este é o inseto, pessoal. Vamos lá. Ah, peraí. Não tem imagem debaixo dele. Vou falar para vocês uma coisa. Nessa chave de classificação que a gente tem, só duas famílias sem trocânter lateral. Quais são elas? Esse aí que eu Cidelide e o Scarabeide. E o carábide. Carábide. Então, os outros, todos não têm trocânter lateral. Então, só os dois. A gente já viu os dois. Então, esse aqui eu não consegui imagem debaixo dele, mas nenhum mais tem trocânter lateral. Então, esse não tem trocânter lateral. Ele vai para qual número? 2. Depois. O que nós temos que olhar depois, agora? Aí? Fala aí, que não tá aberto aqui para mim, não. A boca, isso é comprida. O rosto É a cabeça. é desenvolvido ou não? É. Qual que é o aparelho bucal dele? Ele é um coleóptero. Mastigador, tá, gente? Às vezes, por a gente ver esse rosto comprido, parecendo um canudo, pode confundir com o sugador, tá? Mas o aparelho bucal dele tá aqui na pontinha, bem pequenininho. Agora sim. Então, agora a gente vai para qual número? Rosto desenvolvido vai para que número? Deixa eu ver aqui. Prolongando sim o rosto, vai para o número 3. E agora? A antena é composta ou a antena é não geniculada? O que é geniculada, antena geniculada? Olhem a imagem lá, gente. A antena geniculada é aquela que tem um ângulo de 90 graus. Aí ela pode ser geniculada e ter outra antena junto, que é a composta, que a gente chama. Ali tá falando antena não geniculada e sem clava, ou antena composta. A composta é porque ela é geniculada e tem outro tipo de antena. A geniculada forma um ângulo de 90 graus. Me fala aí. Peraí, eu tenho que pôr a imagem dele pra vocês, né? Olha a imagem lá embaixo dos desenhos que eles trazem. O que vocês acham? Vou mostrar aqui para vocês. Muito comum antena geniculada. Aqui, ó, que tem aqui uma estrutura reta e aí forma um ângulo de 90 graus em formiga, ó. Ó, a formiguinha. Reta, aí vem outra estrutura, ó. Aí a gente chama isso aqui de antena geniculada. Quando ela tem os antenômerozinhos assim, só retinho, é só geniculada. Se ela tem essa estrutura e aí vira e forma uma clava, é geniculocaptada. Pode ser geniculoclavada. Aqui é só geniculada, tá vendo?
Então é genícula clavada. Essa aqui é composta, que a gente chama. Genícula captada. Genícula captada. Ela é composta, tá? Por que que ela é composta? Ela tem a geniculada e outra antena. Então, lá na nossa estrutura, opa, voltemos aqui. Ela é antena composta ou antena não geniculada e sem clava? Composta. Viram aqui a figura 118, 119 também? Ó, aqui a 118, ó. Ela é retinha e vem a clavinha, ó. Mas aí é captada porque é dividida em 3 partes. Qual que é a diferença da captada para clavada? A clavada, a ponta dela é uma coisa só, tá? A captada, você vê um aumento, mas os antenômeros são divididos em 3 antenômeros juntos. Aqui, ó, tem uma divisão entre esse e essa ponta aqui, tá vendo? E clavada, gente, praticamente é só borboleta. Que tem. Essa não é clavada, essa é captada. Tá vendo? Tem 3 divisões, é uma clava que se divide. Tá? Normalmente aqui é da borboleta, tá vendo? É uma coisa só, mais arredondado, em formato de gota. Uma só, e é comum em borboletas, ó, é uma coisa só. Tá? Que não tem a clavada. Então, qual é a família dele? Curculionide. Todo mundo chegou? Entenderam que é uma antena composta? Quando ele falar antena composta, podia estar escrito também genícula captada. Antena composta significa que tem o ângulo de 90 graus mais outro tipo de antena junto, tá? E aí na outra ele traz antena não geniculada. Então geniculada a gente já viu o que é, porque onde eu tô? Ai, toda hora que eu me perco. Geniculada a gente vê que é porque tem esse aqui reto. E aí forma, aqui ele tá mais esticadinho pra cá, tá? Mas ele forma aqui um ângulozinho, né? Ele tá abertinho, mas ele pode fechar. E tem outro tipo de antena na ponta. A Poliane, Oi, entendeu? Tá de boa. entendi. Jordana, Entendi também. A gente viu uma geniculada dessa na aula, né? acredito que sim. Naquela Vimos sim. aula prática lá. Era para Uhum. a formiga. Vimos que percevejo tem, formiga tem, muitos têm. Aí a gente também vai excluindo, igual para não esquecer, por exemplo, clavada. Besouro não tem antena clavada, a gente exclui. A gente vai acostumando qual é a antena que eles têm, ó, lamelada, genícula captada. Essa aqui é imbricada. Sabendo que às vezes você não olha, para você classificar, você não olha todas as características, né? Depende sempre da chave. Então a gente viu esse curculionide. Os curculionídeos são pragas agrícolas, tá? Eles são pragas de várias culturas. Normalmente se alimentam o quê? De raiz, de caule, de fruto, tá? Então ele não vai comer folha. Por quê? Ele coloca, como ele tem esse aparelho bucal comprido, aqui na ponta tem um aparelho bucal mastigador. Aí ele enfia, você vai comendo o tecido vegetal e faz um buraco na raiz, ou na base do caule, ou no fruto, faz um buraco. E aí ele vira a bundinha dele e coloca os ovos dele lá dentro. E aí a larva dele consome o tecido vegetal por dentro, tá? Ele também é praga de grão armazenado. Então, vamos ver algumas pragas de curculionide, a gente vai ver mais ano que vem. Professor, esse é o famoso bicudo? É chamado de bicudo do algodoeiro. Aqui, por exemplo, ó, em milho, a gente tem, ó, esse aqui, ó, ele é bem pequenininho, e aí ele vem aqui, fura o grão do milho,
come o grão do milho com o aparelho bucal mastigador, põe os ovinhos lá dentro. Os ovinhos, a larva alimenta, e depois a larva, o adulto vira uma pupa, depois o adulto sai e deixa o buraco, ó, no milho. Então, a gente chama, quando eles causam danos em semente, em grão, a gente chama de caruncho. E caruncho é o nome comum que a gente dá aos besouros, que são pragas. Então, se a gente falar, o caruncho do milho, o caruncho do feijão, a gente já sabe que é besouro. Nesse caso aqui, além de ser besouro, ele é um curculionite. Ó a anteninha dele aqui, gente, ó. Tá vendo? Um ângulozinho de 90 graus. Outro curculionite, vamos ver. Moleque da bananeira. Ó, o moleque da bananeira, ele causa dano ao rizoma da banana, ele também faz orifícios na banana, e as larvas dele consomem ali a parte interna aqui do pseudocaule da banana, né, do rizoma. Já tiver fruticultura? É uma praga muito severa em bananeira. Olha aqui os buracos que ela vai deixando, ó, na bananeira, as larvas e o adulto, tá? Destruindo aí as bananeiras. O moleque da bananeira é uma das pragas mais famosas aí da cultura da banana. E a gente também tem outro muito famoso, que é o bicudo do algodoeiro, que aqui, ó, ele faz então os orifícios alimentando aqui da maçã do algodão, né? E aí ele coloca os ovinhos lá dentro e a larvinha dele consome aqui a parte interna do botão floral do algodão e da maçã, ó. E aí no final do ciclo ele sai lá, depois que a larva se alimentou, virou uma pulpa, né? Aqui a pulpinha, ó, no mouse. E aí ele sai o adulto aqui da maçã para procriar de novo. Aqui tem o ciclo dele, ó. Então, esses 3 famosos aí, então, a gente não tem benefício nessa família. A gente não tem um curculionide predador, um curculionide benéfico. A gente tem muito curculionide praga, tá? Que causa danos à produção agrícola. Vários outros. Eu mostrei 3 para vocês, beleza? Aqui, ó, temos outro. Esse aqui não é algum que causa dano a alguma cultura conhecida, só para vocês verem as imagens, a antena da estrutura dele mesmo. Essa é outra família. Vamos ver que família é essa, então. Vocês passam aí. Ele, lembrando, não tem trocante lateral, né? Porque os outros todos não tem. Eu não entendi nenhum dos dois, gente. Eu sei que os dois falou ao mesmo tempo, aí não entendi. Aí vocês olhem lá. Ele tem o rosto, né? E aí a antena dele. Como que é o nome da família? A senhora falou que ele não tem. A senhora falou que ele não tem trocante lateral, né? Certo? Não. Só o Cincidelide carabide que tem, que a gente já viu. Ok. É que não é de todas as famílias que eu consegui pegar a parte de baixo dele, né? Na aula a gente sempre vai olhar mais prática, mas eu não consegui as fotos de todas. A gente vai adaptando. Brentide? Acho que é Brentide. Exatamente. Você vê que ele tem o rosto prolongado, só que a antena dele não forma ângulo nenhum de 90 graus, até arredondada, né? Então é o Brentide. É uma outra família de rosto prolongado. O Brentide a gente não encontra muito, a gente encontra muito em florestas, em áreas nativas, tá? Ele não é comumente encontrado causando danos à produção agrícola das culturas mais costumeiras que a gente usa no Brasil, tá? Então, não é uma família de tanta importância como o Curculionide. Então, o Curculionide tem várias pragas. O Brentide não, a gente não tem pragas de culturas que a gente trabalha no Brasil, tá? Só coloquei para vocês verem a diferença entre um e outro.
Vamos agora a essa família, gente. Então, vamos olhar primeiro aqui o terceiro par de perna, o trocânter, né? Não é lateral, você vê que o trocânter está aqui e o fêmur está encaixadinho no trocânter, né? A coxa está aqui em cima. Então, o trocânter não é lateral. Qual que é o próximo passo aí? Deixar vocês chegarem sozinhos nessa, acho que dá. Agora pra ver se tem dente. Não, eu acho que agora não. Vamos lá. Vamos ver lá. Peraí. Deixa eu voltar aqui que eu desliguei a ligação. Deixa eu abrir aqui. Aqui, gente. Então, o trocânter não é lateral. Vai para número 2. Número 2. A cabeça prolonga-se num rostro ou cabeça sem rostro? Vamos ver, Cabeça fala. sem rosto. Eu sei que vocês sabem. Sem rosto. Vai para o número qual? 4. 4. A antena dele é lamelada ou de outro tipo? Olha lá a figura 20-120, que é uma antena lamelada. Ó, antena lamelada é a antena que tem 3 segmentos laterais. Ah, eu não tô aí, né? 3 segmentos, eu tô aqui, diz que fazendo desenho. 3 segmentos laterais assim, ó, né? Nos últimos antenômeros. É uma antena lamelada ou não? A desse inseto aqui. Acho que é lamelada. 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 Aí a gente vai pra Sim, qual? ela É lamelada, tá vendo? Os últimos 3 segmentos, ó. É igual a antena desse aqui, que também é lamelada. Olha lá, ó. É um pouco diferentinha. Esse aqui tá mais fechado, aí tá vendo? Mas 3 segmentos laterais. Então vamos voltar lá. Lamelada. E a gente vai pra onde agora? Lá. 5. 5. É um besouro achatado dorso ventralmente. O que vocês acham? Eu acho Parece que é que isso. O tórax aí tem ele é separação. achatado. E aí o protótipo separado também. Exato. E aí o protórax é separado, né? E o pronoto dele tem o quê? Essa linha aqui. Invaginação. Exatamente, invaginação. Muito bem, Gustavo, falou a palavra certinho. É o Essa passalide. Passalide. Isso, É passalide? Fala. isso. Passalide. Passalide. É uma família também que tem muito predador, tá? Você vê que a gente tem muito inseto benéfico, né? O problema é que os que causam mal têm uma população muito alta, eles têm uma porcentagem de evolução rápida de... Por exemplo, os predadores, gente, eles vivem mais a fase adulta, né? Eles vivem mais tempo na fase adulta. A praga tem um ciclo mais curto, então ela tem mais ciclos no ano. Então a fase adulta vive pouco, mas ela consegue reproduzir muito mais, porque aí ela tem um ciclo mais curto do que os predadores. Aí o que atrapalha a gente? Então, passálide. Professor, Oi. por isso então que a abelha, ela, como a rainha tem um tempo de duração aí de 8 anos a 10 anos, por isso que ela tem que sempre produzir ninhada nova, porque esse enxame ele sempre vai viver pouco. Não. Os adultos de insetos sociais vivem muito. Igual eu falei, pragas agrícolas têm um ciclo muito curto. Normalmente aquilo que é maléfico, ele tem um ciclo muito curto, mas isso acaba propiciando a ele um processo evolutivo mais rápido. Porque se ele vive de 15 dias de ovo adulto, em 15 dias ele vive e ele consegue ter um processo de evolução mais rápido, porque o ciclo dele é menor. Igual o nosso processo de evolução, ele é mais longo, porque nós vivemos
muitos anos. Então a gente tem um filho, para esse filho começar a gerar prole, entendeu? É muito tempo. Então as pragas agrícolas têm um ciclo normalmente menor do que predadores e insetos benéficos, como no caso, por exemplo, das abelhas, tá? A rainha, ela tem uma cópula e antes de formar a ninhada, e ela guarda os espermatozoides desse parceiro numa espermateca e vai liberando para os óvulos. Então você vê, ela fica muito tempo produzindo a ninhada com a mesma carga genética. Né? Então o processo evolutivo de insetos sociais e insetos que são benéficos, predadores principalmente, são mais longos. Parasitóides é curto. Predador tem um ciclo um pouco mais longo, entendeu? Então eles têm menos ciclos durante um ano. Positivo. Aí eles têm menos ciclos durante um ano do que uma praga, que tem um ciclo curto. Bom, então inseto predador, vamos para o próximo. Esse aqui. Então aqui a gente não tem trocânter lateral, tá, gente? Eu tô olhando aqui, isso que eu tô aproximando para eu ver pela tela do celular, para ver se dá para enxergar. Aqui a gente tem a coxa, o trocânter, e aí já vem o fêmur. Ó, o trocânter tá aqui, a coxa, o trocânter e o fêmur. Não tem trocânter lateral. Vai para que número? 2. O 2. Tem rosto ou não? Sem rosto. Sem rosto. A mandíbula dele tá bem grandona aqui, mas não tem rosto, não. Mandíbula grande também é um sinal sempre de predadores, tá? A maioria das vezes. Sem rosto, vai para o número 4. Antena lamelada ou de outro tipo? Vamos ver lá. Outro tipo. Todo mundo concorda? Essa Sim. antena aqui tá me parecendo antena denteada, gente, ó. Parece vários dentinhos. Denteada. Que é achatada. Porque a imbricada, ela é assim, uma dentro da outra. Essa daí é a achatada dos dois lados, tá? Então ela é de outro tipo. Todo mundo concorda? Tá todo mundo junto nessa? Sim. 4 vai pro número 6. 6. O élitro não cobrindo o abdômen com 6 ou 7 segmentos. Élitro cobrindo totalmente o abdômen. O élitro tá cobrindo ou não o abdômen, gente? O élitro é o primeiro par de asa, né, dos besouros. Ele tá cobrindo ou não o abdômen? Não. Pra mim que não tá, não. Tá, não. O élitro tá aqui, ó, não, pequenininho. E ele tem 6 segmentos também, né? Parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. Isso daí. Então, o élitro não cobrindo o abdômen, qual é a família? Staphylinide. Staphylinide. Falou Juliana, Staphylinide, gente. Família Staphylinide. Tá fácil até agora, certo? Eu Achando pensei que seria mais difícil. Hã? Por enquanto, não tá fácil. Por enquanto tá fácil. E assim também, a imagem a gente pode aproximar, legal, né? Mas o bom é que tem as imagens para olhar também, não precisa tanto decorar, né? Porque a gente tem as imagens aqui para olhar mesmo também, né? Que ajuda muito. Então vamos no Professora, próximo. não vai poder levar esse papel aí pra aula ou não? Pode. Às vezes não sei se as fotos aqui, a imagem. Mas normalmente eu deixo, sim. Aí a gente vai fazer mais uma aula, tipo uma semana antes de apresentar a caixa? Podemos fazer mais uma. Pra montar esses trem, né? Podemos. Eu já preparei umas aulas para eu gravar também para vocês. Podemos fazer uma aula de montagem e identificação antes. Professora, só uma pergunta. Essas 20 famílias pode ser do mesma. Pode ser do mesma. Como é Não, que fala? Ordem? Não, né? Famílias eu vou ter diferentes e que ordens diferentes separar também. isso, ordens diferentes. Gente, vou falar daqui a pouquinho para vocês. Vai dar tempo? Tem que dar.
Acho que vai dar. Nós não temos muito mais insetos, aí a gente fecha isso, porque não pode, por exemplo, dessas 20 que vocês vão coletar, ser 12 coleóptero. E outra coisa também, tá? A gente não passa a chave de classificação em tudo, em todas as ordens, tá bom? Essa aqui tem algumas que a gente passa, não são todas as ordens. Beleza, vamos para qual agora aqui? Vamos lá. Estafilinide, predador também, tá vendo? Tem muito predador, gente. Vamos a esse serzinho aqui. Vamos ver quem é ele. Ele, então, não tem, né? Não tem o trocante lateral, tá, gente? Se ele não tem o trocante lateral, vai para onde? Para 2. Para 2. A cabeça prolonga-se no rosto ou não? Não. 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 4. 4. Antena é lamelada ou de outro tipo? Aqui, gente, esse aqui tá fundido. É um dos únicas famílias que tem a clava. Tá fundido, tá? Os 3, eles estão 3 negocinhos, mas eles não são laterais, né? São 3 que não são laterais. Mas então É ela... lamelada ou não? Ué. Creio A que sim. lamelada, ó. A lamelada é lateral, ó. Ah, entendi. Ah, tá. Esses Tá são errado. 3, mas um em cima do outro, ó. Cadê o outro lamelado aqui, gente? Tá vendo, ó? Esse é 3 lateral. Aquele lá são 3 segmentos, mas é um em cima do outro, assim. Não é virado pro lado. Então, não é. Antenas de outro tipo. Vamos para onde aí agora, então? 6. 6. Esse vai ser mais de longo, tá? O élitro não cobre o abdômen ou o élitro cobre o abdômen? Cobre o O bidômen. hélito cobre o abdômen. 7. Agora vamos lá. Os tarsos são criptopentâmeros? Aí, olha pra você ver como que a chave é legal. O que é criptopentâmero? Ele até coloca. Aparentemente possuem 4. 4, 4. Só que, na verdade, quando ele fala aparentemente possui 4, 4, 4, ele é pentâmero, mas ele, na verdade, ele vai ter 5. Ele parece que tem 4, mas vai ter 5. Tá? Aqui vamos ver as figuras 124 aqui. Ó, 1, 2, 3, aí tem um 5 pequenininho aqui, ó, 4 e o 5, ó. Aí vem a garrinha, tá vendo? Então, 1, 2, 3, aí tem um pequeno aqui no meio e o 5. Acho que eu não coloquei um desses pra vocês olharem, porque aqui tem que ter olhar na lupa, tá? Nossa, mas pra enxergar esse petitinho aí... Tem que ser na lupa. Ou se o inseto for grande, né? Dá pra ver a olho nu. Ah lá, aquela antena, gente, ó, tá vendo? Ó, é 3 segmentos, mas é um em cima do outro, ó, tá vendo? Então aqui, quando ele fala criptopentâmero, nesse caso, ele fala, parece que é 444. Então você vai contar, parece que é 4, 4. E quando ele fala 444, o que ele quer dizer? O primeiro par de perna vai ter 4 segmentos no tarso, o segundo também e o terceiro também, vão ser iguais. Ou o tarso é de outro tipo. Vamos lá contar nesse, vamos ver. Quantos tarsômeros a gente está vendo aqui? Parece 3, Vendo, é só 3, né? É. mas talvez é 4, né? Mas ali tá falando assim, parece 4. Quando ele fala que parece 4, você ia bater o olho e ver 4. Se você tá vendo 3, já não é aquele que parece 4. É de outro tipo lá. Isso aí. Tipo. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui, só pra... Porque se ele parece 4, você ia bater o olho e falar, parece 4. Aí você bate o olho e você olha o quê? 3, né?
Só tem 3. 3. Isso aí. E é 3, né? Achar a fórmula. Que fala fórmula tarsal, gente. Quando o primeiro, o segundo, o terceiro é igual, é 3. Bom, vamos lá, então. Todo mundo viu os tarsômeros? Mi. Beleza. Então, outro tipo. Vamos para 11. 11 é o quê? Os palpos maxilares. Então, a maxila, lá no aparelho bucal, tem aqueles palpos. Os palpos maxilares são mais longos do que a antena, ou os palpos maxilares são mais curtos do que as antenas? Vamos Tá olhar. parecendo ser mais curto. Tá aparecendo mesmo. Figura 129. Ó, 129. Tá vendo a antena aqui? Olha o palpo maxilar. Bem maior, né? Se a gente olha aqui, a gente só vê uma coisa, ó. O que a gente tá vendo? Só a antena. Antena. A gente não tá vendo. Não tá vendo palpo sair daqui também. Tá? Só tá vendo a antena. A gente vai ver o palpo daqui a pouco em outro, porque aí para vocês fazerem a comparação. Então, É para 12, então. Palpos maxilares mais curtos do que as antenas, né? isso. É para 12. Depois acho que vai ter outra foto. Para 12. 12, o tarso é criptotetrâmeros ou de outro tipo. O criptotetrâmero, tetrâmero significa que ele tem 4, mas todos parecem ter 3. Quantos vocês viram aqui, gente? 3. 3. Viram 3. Tá? Tem um pequenininho aqui no meio. Vamos ver se eu trouxe foto que dá para ver. Essa é outra família. Três. Ele a gente tá vendo 3, mas ele tem 4, tá? 4. Que família? Porque aí que é? Quando você bate o olhar, parece ter 3, e aí ele fala que aqui pelo entrando, você tá vendo 3, é 3. Vamos ver figura 130, né? 130, aqui, ó. 1, 2, 3, e tem um escondido aqui no meio, tá vendo? Na imagem a gente não consegue ver isso. Para ver isso a gente tem que ver na lupa. Tá? Mas tem um escondidinho aqui no meio. Por isso que esse aqui desce aqui para baixo e tem mais um aqui escondido. Que na lupa a gente consegue ver. Tanto que vocês podem ver que para pegar essa família, a foto dessa família, eu peguei tipo um desenho, né? Vamos ver os tarsos dos coccinelide. Esse aqui, ó, gente. Ele mostra em desenho, ó. 1, 2, aí tem um aqui escondido e 3. Tá? Esse aqui nem dá pra ver. Dá pra ver 1, 2, 3 só nessa imagem. Tá bom? Então, esse aqui é uma coisa que a gente consegue ver na lupa. Que a gente consegue ver essas características, tá? Alguns coccinelide também, como esse aqui, a maioria a gente conhece mais as joaninhas arredondadas, né? Que a cabeça fica embaixo do protórax, né? Mas não são todas, tá bom, gente? Então a gente tem joaninha. Cox. Lá na soja a gente tem de vários tipos e modelos e não tem só essa daqui, ó, essa daqui azul. Tem toda preta. Olha essa que gracinha. Então nós temos joaninhas de essas aqui é muito comum. O pessoal encontra muito essa, é bem pequenininha, caramelo, cheia de pintinha.
Sempre aparece nas caixas. Olha aqui. Eu Ah, achei verde uma vez, acho que era verde com pintinha preta, que eu nunca tinha visto, aí pra achar na internet também foi bem difícil. Mas é redonda? feio. Porque pode ser crisomelide. Ó, por exemplo, aquela que eu postei no grupo, essas aqui, tá vendo essas aqui, esse modelo? Ela parece muito as vaquinhas que comem feijão. Aí tem que soja lá. Essa é toda verdinha, era arredondada ou não? Era arredondado. Arredondada normalmente, ainda mais se a cabeça dela estiver embaixo do protórax, assim, ó. Era Aí é igual mais certinho. essas vermelhinhas. A diferença era que ela era verde só. Verde. Tem várias cores, gente. Olha, ó, não, esse aqui acho que é montagem, tá? Eu acho, né? Porque eu não sei, tem umas coisas que parecem outras coisas, mas esse aí é montagem. E esse aí parece bola, jogo de bola, tem doido. É, esse aí é Parece montagem. uma bola. Essa daqui tem, existe. Essa aqui é muito comum vocês trazerem elas na caixa. Muito comum vocês verem ela aqui no Cerrado, dessa região. Bom, parece 333, batemos lá no tarsômero. Vamos usar o próximo inseto. Esse aqui não tem trocante lateral. Para onde que a gente vai? Ai, tô com dor de cabeça já. Rampa 2. 2. Tem rosto ou não? Opa, Não. qual que vai? Estão O acompanhando? Tá? Quarto. Vamos falando, hein? Qual que é a próxima do quarto? O que que é pra ver? Antenas lameladas. Entendo. Antenas Não de lamelada. Não amei nada. Ela 6. tá lá. 6. 6 é o quê? Élitros não cobrindo o abdômen ou élitros cobrindo totalmente o abdômen? Cobrindo todo. Cobrindo o abdômen. Cobrindo, vai pra próxima. 7. Sete. Tarsos criptopentâmeros 444 ou tarsos de outro tipo? Vamos Esse ver. parece ter 444. É, Esse parece ser 4, também acho que 4, tem 4. quatro. Parece ter 4, né? Deixa eu ver aqui. Onde nós estamos? Ele 7. parece ter 4, 4, 4. Então, se ele parece ter 4, 4, 4, pra onde que a gente vai? 8. 8. E aí? Últimos segmentos do abdômen não cobertos por élitros. Aqui, gente, vamos ver isso aqui na imagem, ó. Aqui é o abdômen dele, né? Os últimos segmentos não são cobertos ou não? Eu não tô vendo abdômen, vocês estão vendo? Eu também achei É coberto. 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 E aí vamos pra onde? Lá, então? 9. 9. É aqui, antena com clava apical de 3 segmentos, ou antena sem clava apical, ou clava com mais de 3 segmentos. Vamos ver a figura 126. Aqui, ó. Tá vendo? Quando eu falei para vocês que vai uma em cima da outra, os últimos antenômeros formam uma clava com 3 segmentos. Diferente da borboleta, que isso tudo é uma coisa só, né? Então, aqui, 3 segmentos. Uma clava de 3 segmentos. O que vocês acham? Eu acho que essa aí tem os 3 segmentos. Parece que tem. Daqui para baixo, aqui tem 1, 2, 3 mais largo, né? Aqui para baixo já tá mais fininho, certo? Então, são clavas de... Qual que é a família? Aqui dá pra ver. Erotílide. Erotílide ou Hã? é erotílide? Erotílide. Não é isso? Erotílide. Essa daqui. Aí, olha aqui para vocês verem isso daqui. Tá vendo essa daqui redondinha?
Ela não é uma coccinelite, ela é uma erotílide. Então, os erotílides, né? A família erotílide também é predadora, assim como a joaninha. E algumas, como essa daqui, essa redondinha toda vermelha, é confundida com coccinelide. Só que a gente viu o quê? Coccinelide, quando a gente olha os tarsômeros, tem 3 segmentos. Ele tem 4, na verdade, mas parece que tem 3. E as erotílides tem, a gente olha e vê 4 segmentos. Esse aí é por isso que eu coloquei os dois pra vocês verem a diferença, pra vocês não confundirem. O bom é tentar arrumar uma lupinha de mão, tá? Ó, tá vendo aqui? A gente vê, ó, 1, 2, 3, 4. O erotílide também normalmente são um pouco maior do que joaninhas, em tamanho, tirando essa vermelhinha, que ela é do mesmo tamanho. Então eles são um pouquinho maiores também. Aqui dá pra ver, ó, 1, 2, 3, 4. Joaninha, a gente vai ver só 3. Não é isso? Olha lá, coccinelide a gente vai ver só 3, erotílide, na verdade, a gente vai ver 4. Porque a antena, a joaninha também tem algumas que tem a antena com a clavinha, ó, com 3 segmentos, tá vendo? Então, o que manda nessa diferença de uma de outra é os tarsos. Beleza? Vamos à última família, gente. Última, essa daqui, que vai ser um pouquinho mais demorada. Ela não tem, então, eu já tô cansada de falar essa parte. Não tem trocante lateral. Vai pra onde? Vai para 2. Vai para 2. Não Dois. tem o rosto comprido também. Não tem o 4. rosto, não. Vai para 4. 4. Não é lamelada Antena de também. otipo. É denteada essa daí. É. Vai. Vai pra onde? Vai para 6. 6. É achatado, eu acho. Esse aí tem a separação também. Não, mas ele vai pra onde? 6. Para 6. É litroscopia. Ele pula, ele não. Ó, se ele fosse pra cá, poderia Não vai confundir, achar nesse que ele aí, é né? achatado. Mas como ele vai pra cá, ele não leva isso em consideração. Porque ele é meio achatado mesmo. 6, e aí? Vai pra onde? Cobre todo o abdômen. Pra 7. 7, vamos 7. lá. Vamos ver o tarso dele em outra imagem, peraí. Conta aí, gente, com muito esforço, porque é pequenininho. Aqui tá o tarso dele. Tá tudo igual pra mim, tudo reto. Parece. Aqui, ó. Parece que tem 6. Parece que tem até É. 6. É daqui, ó, gente. Vamos lá, o Tem mouse mais de aqui, ó. 4 aí. 1, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 5. Parece que Ó, tem 6 para 1, mim. 2, 3, 4, 5. Não, 6 não pode. Então, outro tipo. Então vai Quando você vê 5. um monte assim, você fala máximo 5. Então é 5. Onde que nós estamos mesmo? No 7. Número 7. Então ele não parece ter 4, né? Olhando lá dá pra ver que tem mais. Vamos pra Vai 11. para o 11. Os palpos maxilares são longos, mais longos que a antena? Ou os palpos maxilares são mais curtos que a antena? Olha o palpo aqui, gente, ó. E essa é a antena. Parece que tá na Mais mesma Mais linha. curto aí. Mais curtos, 12. Eu não consegui descer aqui imagens muito boas, deixa eu ver. Aqui a antena, os palpinhos é bem aqui, pequenininho, ó. Então, essa imagem tá melhor. 12. Os tarsos são. Parece ser são 3, 3, 3? Não. Não, Do né? tipo. Outro tipo. 13. O abdômen, ele possui 5 a 6 esternitos visíveis, que são os segmentos abdominais, chamados também de esternitos, né? Todas as placas. 5 a 6, ou o abdômen possui de 7 a 8. Conta lá, gente. Parece de 5 a 6.
Aqui tem essa imagem também. Todo mundo contou? Pelo jeito é 5. 5 a 6. Deu 6 aí. É aqui, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 e 6, tá certo? Então, vamos para onde? 14. 14. A fórmula tarsal é 554 ou fórmula tarsal é diferente? Ó, nesse daqui, 554, né? Aqui dá para ver, ó, 1, 2, 3. Tô vendo 4 aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse H aqui dá para ver bem a forma, o que ele tem aqui. 5 tarsômeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou 554, né? Tá escrito aí no negócio. E o que a gente consegue ver, porque aí seria 5 no primeiro, 5 no segundo e 4 no terceiro. Só que no terceiro eu consigo ver 5 aqui, muito bem, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, tô vendo 4 ou tô vendo 5? Agora eu fiquei confusa. E eu não gravo, gente. O que é? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Então vai para outro negócio lá. Então não tem 5, 5, 4. Eu vejo 5 no último par. Alguém mais vê também? Porque eu não gravo lá para qual linha que a gente vai E eu depois, não. também. Eu tenho que olhar mesmo o inseto. É 5, é 1, 5. 2, 3. Ah, 4, 5. É 5. Então vamos para. Então ele não é 5, 5, 4. 18. 18. Coxa posterior com cavidade para alojar o fêmur. A coxa posterior é o terceiro par de perna. Ela tem cavidade para alojar o fêmur ou é sem cavidade? Vamos ver a figura primeiro, 138. Agora eu lembro que ele tá certo aí o caminho. 138. Cadê você? Aqui, gente. Quando a coxa tem uma sutura aqui, um sulco, uma invaginação, para o fêmur se encaixar nesse local. Vamos olhar lá naquela imagem mais aproximada, se a gente consegue ver isso. Ó, tá vendo aqui a coxa? Aqui ela tem uma elevação, tá vendo? Tem uma elevação onde essa estrutura, isso na aula prática a gente consegue ver melhor porque a gente empurra o fêmur e a gente vê que o fêmur se encaixa nessa sutura. Dobra. Isso, ele encaixa ali dentro. Nessa outra imagem tá melhor ainda aqui, ó. Aqui, ó. Aproxima aí, puxa aí, deixa eu ver se dá pra puxar no mouse. Dá pra ver. Aqui a gente vê que essa estrutura, aqui tem um buraco. Assim, aqui nós vemos que ele tá mais encaixado aqui dentro, ó, nesse lado, ó. Aqui a gente consegue ver o buraco. Isso aqui, na aula prática é mais fácil, porque a gente consegue empurrar e ver o negócio entrando mesmo ali dentro, né? Então a gente vê um buraco, opa, tem um buraco aqui na coxa, empurra o fêmur para ver se entra. Aí a gente vê que entra. Então tá vendo que tem que a chave de classificação a gente tem que treinar também para a gente saber o que é uma coxa que tem um buraco e o que é uma coxa que não tem, tá? Se pegar a chave e nunca tiver treinado é difícil, né? Então aqui, ó, você vê eu que tô ali muito tempo, não sabia se ele não gravo se ele tem quantos tarsômeros. Então aqui ele tem a cavidade, tá, gente? Além disso, esse inseto aqui no pró-externo dele, quando eu falo pró-externo, eu tô falando do pró-tórax, a parte ventral, de baixo, né? Tá vendo? Ele tem esse espinho aqui, ó, tá vendo? E ele tem até uma cavidade também para alojar esse espinho, tá? Além disso, no pronoto dele, ó, no pronoto, ele tem esses espinhos laterais aqui, ó. Então, ele tem espinho aqui, aqui e tem espinho no pró-externo. Esse espinho do pró-externo dele é para quê? Ele vai bater numa estrutura com esse espinho, ele faz assim e ele consegue pular. Puf!
Então, é uma característica que ele desenvolveu para ele bater na estrutura com esse espinho. Você vê que ele é bem duro, esse inseto. Então, ele bate assim para pular para outro lugar. Ai. Então, tá. Viram isso? Né? Tem coisa que realmente na prática a gente consegue ver melhor. Então, se ele tem o fêmur para alojar, ele vai para 19. Ó, um pronoto rugoso. Pronoto, todo mundo tá ligado qual região é essa? Olha aqui que é uma... É no protórax. Isso, parte de cima do... Ó, tá vendo o que é um pronoto rugoso, gente? Ele tem um monte de carenas. Carenas são invaginações, um monte de careninhas, assim, rugosidade, né? Então aqui a gente vê alguma, que são a família lá que tá mostrando que é rugoso, ó. Essas rugosidades no pronoto, tá? Esse inseto tem rugosidade no pronoto? Não. Não. Liso. Não. Então vamos lá. Pronoto liso, vamos pro 20. O 20. No pró-externo tem com apófise livre pontiaguda ou pró-externo com apófise fixa? O pró-externo tem apófise livre pontiaguda. O que é apófise? É o espinho. Aqui, ó. Esse espinho 140, que ele chama ali de apófise. Anota aí também. Essa apófise, esse espinho no pró-externo, é livre ou é fixa? Tá? Eu falei para vocês aqui na imagem que ele tem um espinho, aí tá vendo? Que ele se encaixa até aqui nessa região, e eu falei que ele usa isso para saltar. Então ele não é fixo, ele é livre, ele se movimenta, ele movimenta ele. Se ele fosse fixo, ele seria grudado no pró externo dele, tá? Colado. Ele Aí, assim, ele tem todos ficam nessa região aí? Hã? Todos ficam nessa região? Quem tem isso é só essa família e aquela outra ali. Que a gente nem... e Elaté, e Bruprechide. Deixa eu achar o Bruprechide. Só que o Bruprechide é fixo. É difícil achar a imagem, ó. Prechide, parte dorsal. Deixa eu ver uma boa imagem do fixo, do que é... Ele traz até o... Tem essa aqui, mas ela não tá muito boa, não. Beleza. Não tá muito boa essa imagem. O professor, então nós temos que entender então, que o Mas aqui no Bruprechide, a PROS, família do Bruprechide é fixa e a outra não, né? a outra você vai... E outra, ele não tem só... Esse aqui não tem só esse espinho aqui, ele tem um espinho aqui na lateral. E esse espinho, ele se movimenta, ele é solto aqui, ó. Ele se encaixa nesse buraco e não. O do Bruprechide, ele tem uma ponteação assim que é colada no tórax. É um pontiagudo colado. Você vai ver que tem uma ponta, mas é colada. Esse não, ele movimenta, tá? Tanto que ele bate essa estrutura aqui, ele é solto aqui, tá vendo? Ó? A letra G aqui, a letra C, dá pra ver que ele é solto, ele pode entrar no buraco ou não, então ele é livre. O outro, do Bruprechide, não tem uma imagem tão
nítida, mas até dá pra ver uma ponteação aqui, não tá vendo? Um pontiagudo, mais ou menos. Não achei uma imagem boa, tá? E esses aqui que são os bruprestídeos, ó, gente. Não achei uma imagem boa dele. Mas a gente tem no laboratório, tá? Aí quem for nessa aula prática e na outra também, tem que já marcar a outra aula prática, né, gente? Podia marcar uns 5 Beleza. dias antes da apresentação da caixa, né? Não, mas aí vocês têm que montar um pouco antes, né? Olha, gente, ontem aqui em casa apareceu um grilo e uma esperança. Minha gata matou os dois. Um grilo e uma esperança ontem à noite, porque tava tão frio que eu acho que eles saíram do local que eles estavam aí, para ver se achava um lugar quente, acabaram morrendo aqui em casa. Bom, a família, Essa então. época não tá fácil achar é borboleta, professora, mas gafanhoto, vocês têm até que água. Borboleta não tá muito fácil, não. Só do frio, sei Não, lá por quê. lá na fazenda escola tem. Lá tem. Gente, esse elatéride são vagalumes, tá? Bruprestídeo é praga de figueira, só que não é uma praga muito importante. Essa é a larva dele. Os elatérides, todos eles têm órgão luminescente no pronoto. Que eu falei até ontem para vocês na aula, ó. Os elatérides têm órgão luminescente, né? Assim, quando ele não está aceso, quando não dá para ver, só quando a enzima quebra a proteína lá que aparece, ó. Tá vendo? Todos têm esse pontiagudo aqui. E eles gostam muito de comer cupim. Então, a larva dele, ó, ela também é luminescente, às vezes para atrair presa, tá? E elas gostam muito de comer cupim. Elas ficam lá no cupinzeiro comendo cupim, ó. Algumas espécies, tá, gente? Tem elatéride que também causa dano à agricultura, comendo raiz, mas é raro. A maioria é predador. Então, olha aqui, eles nos cupinzeiros, os elatérides. Alguém já viu isso? Que bonito, hein? Parece uma Bonito. montanha iluminada. E aqui a gente tem outra família que é Lampíride, que eu falei ontem, né? E o Lampíride, já o órgão luminescente dele é aqui embaixo. Olha a larva dele, gente. Do Lampíride aqui, o órgão luminescente aqui, ó. Essa é rosa. Todos predadores, viu, gente? Ó. Aí o Lampíride. E o Elatéride são essas duas famílias de vagalumes predadores. Agora tem outras aqui que a gente não viu, tá, gente? Mas aí, qualquer dúvida, quando vocês acharem um coleóptero, se vocês já tiverem para montar, aproveita que tá fresco, passa a chave, tá? E aí, vamos abrir aqui um negócio. Eu vou até usar do... Ai, gente. Que o João mandou a apostila. Vou colocar lá também no grupo hoje. Cadê a apostila, João? Mas em cima. Nossa, mas eu converso nesse grupo incrível. Vamos ver. Mas você participou hoje, Johnny. Bom, muita gente participou, achei legal. Ó, tem a apostilinha, gente, de coleção, de coleta e montagem, tá? Então, o ideal é o quê? Coletar e colocar no congelador, tá? Se você for coletar no potinho, você tenta colocar... Pode colocar insetos juntos depois que eles já estiverem mortos, congelados. Se você colocar uma esperança com um percevejo, talvez a esperança come o percevejo, arranca a perna dele. Então, assim, na hora de coletar, tenta matar separado. O ideal é congelador, né? Mãe não gosta, ninguém gosta, mas é o congelador. Aí coloca no congelador, tá? Então, a gente tem o quê? A gente precisa de uma variedade nessas 20 que vocês vão coletar. Olha aqui, ó. Eu quero metade deles
reais, assim, né? Espécies que vocês vão entregar e metade vai ser em foto, tá? Com a identificação. Então, aqui, coleóptero de 5 a 10. Então, sei lá, vocês vão pegar 6. Os outros, no final, tem que completar aqui 40 famílias. No final, vocês vão ter que ter 40 famílias. Aqui tá falando 45 exemplares de insetos adultos, porque era antes da pandemia. Agora vão ser 20 exemplares mais 20 fotos, que vão complementar 40 famílias. Só que dessas 40 famílias, a gente tem que ter essas ordens aqui. Tirando essa Arqueognata e Tissanura, tá? Tirando essas aqui a gente tem que ter, eu tenho que ter um exemplar de Tissanóptera, um de Mantódia, um de Cupim, um de Dermáptera, tá? A gente vai ver essas ordens aqui. Um exemplar, pelo menos, de cada. Então, aqui, você não achou Tissanóptera, vai achar foto, né? Então, esse aqui vai ser foto, beleza. Pode ser foto. Mas tem que ter 20 exemplares e 20 fotos. Diversificando aqui essas famílias. Aqui tá Isóptera, Mantódia e Batódia, tá? Esses dois aqui estão juntos porque eles foram fundidos em Dictyoptera. Mas a gente usa esses nomes aqui ainda, tá? Isóptera, Cupim, Mantódia, louva-a-Deus. Então tem que ter 20 exemplares e 20, só que eu não quero só 10 coleópteros e 10 percevejos. 10 famílias de percevejo e o resto tudo foto. Tenta diversificar aqui as ordens. Pega 4 desse, 3 desse, 2 desse, 2 desse, 1 desse, para dar os Galera, 20. quem precisa de abelha, fala com nós, que nós estamos mexendo com mel de abelha, tô levando ferroada lá com gosto. Já leva abelha para todo mundo. Já é uma família de Hymenoptera lá. Tá? Aí a gente tem aqui a coleta, ela mostra que é coleta, fala um pouquinho da coleta. Aí o pote, né, gente, para guardar. Esse aqui é para coletar, esse é um sugador que coleta inseto pequenininho. Vocês nem vão usar, porque vocês vão pegar só 20 famílias, vão pegar insetos grandes. Os pequenos, provavelmente, vocês vão pegar foto. Então, a rede, quase nunca usa esse potinho. Até porque para vocês é mais difícil identificar. Aqui tem algumas armadilhas que a gente vai estudar mais ano que vem. Essas armadilhas são usadas para monitorar a praga em campo também. Essas armadilhas de solo é muito boa também, de colocar água aqui, detergente, pode colocar um atrativo alimentar ou não. Por exemplo, você pode pôr um pouquinho de água e detergente, um pouquinho de sardinha na borda do copo. E aí os besouros predador, ou até os escarabeídeos mesmo que comem outra coisa, eles vão indo pelo cheiro e vai andando à noite pelo cheiro e cai no pote com a água, com detergente, e aí mata. Então, quem quiser pegar mais coleóptero, ó, uma boa alternativa. Passa sardinha ao redor do copo, no fundo você coloca água e detergente, enterra assim, quem tiver em chácara, rancho, para você pegar mais insetos diversificados. Tá? Num dia aí você pega uns 4, 5 famílias. Eu acho, né? Aqui, ó, a armadilha, que você colocar um pano branco, uma lâmpada, né? Atrai muito inseto. Alguém mora em chácara? Porque em chácara normalmente aparece mais inseto, né? Esse fio, eu acho que está tudo escondido. Tá doido. Até eu tô querendo me esconder. Ó, o sacrifício dos insetos traz na apostila, o congelamento é o melhor, tá, gente? O inseto, ele vai morrer congelado, depende do tamanho dele, tá? Ortópteras que entram em diapausa, que é isso? Eles param o metabolismo deles ao máximo, eles podem voltar à vida. Então já aconteceu de você deixar 2 dias no congelador, uma esperança grandona, ainda mais quanto maior for, mais é difícil de morrer. Aí ela entra em diapausa no congelador, fica em diapausa, com metabolismo bem lento. Aí, se ela tem condição favorável, então você tira ela para descongelar, para montar, a bicha volta a viver. Aí você alfineta ela, aí você tá lá alfinetando o bicho vivo, tá? Então, quando o inseto for grande, deixa vários dias lá. Principalmente ortóptera, que é gafanhoto, e esperança, que são grandes, tá? O besouro morre mais rápido.
Então deixa no congelador. E antes de montar, é igual carne, gente, quando a gente vai fazer carne, tá? Tem que tirar e deixar descongelar um pouco, para você conseguir alfinetar ele, para você conseguir montar ele. Né? E se você pegar ele, vai estar congelado igual carne congelada, você vai jogar na panela. Não dá. Tem que esperar ele descongelar também, é carne do mesmo jeito. Tem gente que come, né? Muita gente come. Então tem aqui algumas. Eu não vou pedir larvas esse ano, mas eu vou dar aula de larva e vou ter que dar Beleza. Aqui a montagem, ó. O alfinete entomológico, ó. Ele fica a uma distância de a cabeça fica 1 centímetro do corpo do inseto. Tá? Tem todo o passo a passo aqui, ó. Posição das pernas, ó. Tem aqui onde você coloca o alfinete, em ortóptera, em cigarrinha, em percevejo, ó. Onde coloca o alfinete, a posição que as pernas devem ficar. Tá? Aqui mostra ordem por ordem, ó. Antena correta, antena rente ao corpo, voltada para trás. Esses são insetos pequenos, acho que vocês não vão fazer. Aqui, ordem hemíptera, ó. Tem por ordem, ó. Então, você pegou um percevejo ou uma cigarrinha. Aqui vai mostrar direitinho onde você tem que colocar o alfinete, tá? Aqui tá errado isso aqui. Eu vou postar para vocês a apostila que eu tenho mais recente, acho que essa aí tá errado. Ordem coleóptera, aqui onde você tem que colocar o alfinete. Ela mudou para asa, tá bom. Ortóptera, onde tem que pôr, ó. Díptera mostra também. Odonata, bem aqui no meio. E assim por diante. Ó, tenta evitar de pegar louva-a-Deus. Vamos pegar foto de louva-a-Deus, tá? Que são insetos que têm menor população hoje. Então, o louva-a-Deus pode pegar foto. O neuróptera, que eu acho que talvez vocês não encontrem. O resto, não. Beleza? Eu vou gravar uma aula de montagem para vocês. E vou deixar lá. Vou colocar a apostila. Não sei se essa não é a mais recente. Nós temos uma mais recente, que está mais atualizada. Então, eu vou colocar lá para vocês também. Tá? E aula de larva também vou gravar. Vai cair na prova toda a parte morfológica. E eu vou tentar gravar a aula de larva hoje e colocar lá hoje. Tá? Quando vai ser a prova? Terça-feira, das 18 às 20 horas. Nessa agora ou na outra? Nessa agora. Semana que vem. Dia. Não, senhor, à noite não. Aí, ontem o pessoal concordou tudo com a noite, aí eu fiquei. À noite eu trabalho. Não tem de Você fazer não. trabalha à noite? Aham. E agora, Mas- gente? De duração. 2 horas. Ué, então, Diego, você entra 4 horas, ué. Das 4 às... Vai começar. Mas é das 4 às? Era das 6 às 20. Ah, Só das se for 6. das 4 às 6. Só se for das 16 às 18. Não pode ser final de semana, não, professor? Ué, por mim pode. Tipo assim, depois das 1 hora, acho que todo mundo não trabalha, não. Mas sábado tem aula prática. Esse sábado, se ficar É pro esse- outro esse- sábado, já tá muito longe. Então joga pra sábado da noite agora. E aí, gente? Por mim, tanto faz. A prova eu acho que ela é feita em 1 hora, né? Se tiver Põe das 4 às 6, então, de semana que vem, dá certo, não? terça-feira, das 4 às 6, É. Que eu entro 6 horas no serviço, aí dá certo, se der pra todo mundo. eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, então, você entra 6 no serviço. Então, eu vou deixar, então, das 4 às 6h30, para quem trabalha até 5. Não sei, gente, tô confusa. Bom, vai ser terça-feira, mais ou menos por esse horário. Depois eu deixo Deixa uma as hora 4 mais. horas aberto aí. Deixa lá das 4 às 8, então, aí, professor. Aí, É. aí
Duração pra fazer 2 horas. Vou deixar 1 hora a mais, então, para quem trabalha. Não, mas assim dava certo, das 4 às 8 da noite. E aí. Com 2 sem horas de duração pra fazer ela. oração. Uhum. Ah, posso deixar aberta 4 horas, mas quem abrir ela tem que fazer em 2, hein? Isso. Entendi. Igual eu entro 4 horas, eu faço até 6. Quem entra 6, faz até 8. Então tá beleza, então. Então tá combinado. Terça mesmo, tá? E aí vai cair também, se eu conseguir gravar hoje, colocar hoje a aula de larva, vai cair a de larva também, tá? E é isso. Então tá bom, pessoal. Obrigada, até a próxima aula. E aí as Valeu, aulas professora. eu vou gravar a aula também por lá, vou ter que gravar. Até mais. Valeu Então pela tá, até mais. participação de vocês. Tchau. Tchau. Tchau, com Deus.